Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, domingo, 7 de julho, a lição 2 desse novo trimestre, ela tem como título Siga-me. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 1, versículos 16 até 20, onde nós vemos aqui nessa lição a história do trabalho que Jesus fez realmente neste mundo, chamando seus discípulos, né? Para nós vermos quais são as reações que eles tiveram ao serem chamados pelo Salvador. E toda a história assim do mundo, né, que nós já conhecemos sobre a vida de Jesus e como nós o encaixamos nessa história, é mais claramente compreendida através de um olhar direto e cuidadoso só para a história realmente desse Salvador, que ele veio justamente salvar realmente a humanidade. E assim, os evangelhos nos contam essa história a partir de perspectivas assim diferentes, né? Para cumprirem propósitos específicos também diferentes, né? E porque toda essa história assim e o trabalho de Jesus tragam o aspecto assim de serviço para um discipulado que ele estava realmente escolhendo as pessoas para trabalharem e levarem a proclamação do evangelho ao mundo. E o Evangelho de Marcos, ele retrata isso assim de uma maneira assim bastante intensa e bastante ativa, né? Diferente dos outros evangelhos. E Marcos quer que nós vejamos que a vinda de Jesus exige de cada um de nós uma ação decisiva, que nós possamos ter assim atitudes da nossa parte. Ele quer, porque Jesus ele quer produzir em todos nós um compromisso de fé, que nós possamos ser realmente pessoas consagradas a Ele, ao grandioso Deus, e nós possamos fazer isso por amor. E no livro de Marcos, Jesus é visto como um homem de ação, de atividade, movendo-se rapidamente e decisivo de um evento para outro evento, né? Por isso que Jesus diz lá em cada encontro assim nas escolhas dos seus discípulos, ele dizia assim, ó, siga-me. E quando ele diz isto, nós temos que responder ativamente isto. E Marcos capítulo 1 não registra assim, muitas palavras que Jesus disse assim, para cada pessoa escolhida para ser seus discípulos, né? Porque o convite dele foi assim bastante direto, siga-me, né? O único lugar que Cristo diz algumas palavras assim a mais foi quando ele estava andando junto do mar da Galileia, quando ele viu Simão e Pedro, que eles estavam ali pescando ali, estavam assim lançando as suas redes ao mar. E ele diz: vinde após mim, e eu o farei que vós torneis pescadores de homens. Então eles, deixando tudo imediatamente, as suas redes, o seguiram. Está lá em Marcos capítulo 1, versículos 16 até 18.
Mas por que essas pessoas aceitaram o convite assim, direto, feito por Jesus, esse convite assim radical e dessa forma? Bom, porque Jesus ele já havia pregado sobre o reino de Deus, mostrando que aqui nós somos peregrinos, e isso foi feito tudo através de João Batista, né? Que ele apresentou inicialmente Jesus e as pessoas já conheciam realmente que o Salvador viria, né? E que ele queria salvar pessoas, salvar a humanidade, levando assim para um lugar de paz, dar esperança às pessoas sofridas no mundo cheio de conflitos, né? Que existia na época e que hoje existe muito mais. E após serem tocados, né, pelo poder do Espírito Santo, Simão e André deram as respostas imediatas e diretas, total, incondicional, e seguiram o Mestre para serem pessoas novas, né, pessoas transformadas, pessoas de caráter diferente desse mundo, para fazer com Cristo uma experiência de vida, para que eles pudessem viver no amor de Deus e no amor ao próximo. E a mudança após o batismo foi tanta que eles mudaram até o nome. Por exemplo, Simão passou a ser para Pedro, né? Sabendo assim que, e foi até Jesus que fez a mudança desse nome, em decorrência do nome dele ser muito comum ali, né? Na região, e para mostrar também essa transformação. E Jesus, já acompanhado dos dois, um pouco mais adiante, ele viu outros assim, pescadores, né? Chamado Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que eles estavam assim, um barco, consertando assim redes de pescar, e logo Jesus disse: segue-me. E eles deixaram seus trabalhos, deixaram tudo, deixaram seu pai lá, Zebedeu, e deixaram o barco também com os seus empregados, que eles tinham empregados, e seguiram Jesus imediatamente. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 19 a 20. Nesse processo assim, de escolha de seus discípulos, né, Jesus precisou consertar o caráter deles, os vícios, né, o modo de viver, enfim, consertar nos corações de cada um. É claro que havia diferença, né, entre as pessoas escolhidas, né, com personalidades diferentes, gostos diferentes, modo de falar diferente, e compreender bem a vida e o costume deles, né? Mas o mestre foi trabalhando com cada discípulo, né, ensinando e os acolhendo com amor e capacitando-os para a obra do Senhor. E apesar dessas diferenças, Jesus chamou todos ao discipulado, né? Pessoas consagradas e diferentes que se tornaram posterior. E o chamado de Jesus ao discipulado foi o objetivo direto e principalmente profético, né? E ele os chamou para que o seguisse realmente para proclamar o Evangelho e que eles pudessem copiar a conduta e o caráter dele, Cristo. E Jesus começa precisamente falando da construção do reino de Deus, né? Levando as pessoas ao arrependimento e que eles tivessem realmente conhecimento de que aqui, né, no lugar que nós estamos, assim, é um lugar que nós somos peregrinos, e que naquele momento as pessoas tivessem um acolhimento e entendimento da boa nova, de uma esperança futura que estava por vir. E a proposta de uma vida nova que implica em redimensionar, né, a própria vida, transformando, né, a mentalidade, né,
os comportamentos e costumes. E colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, no centro das nossas vidas, e a partir dele, tentar viver assim um mundo novo, um mundo de amor, de paz, de partilhar com as demais pessoas, né, sobre o reino de Deus, renunciar ao egoísmo, ao orgulho e também à autossuficiência, né? Mostrar a nossa total dependência de Deus. E os discípulos Simão e André, Tiago e João, ouviram o chamado do mestre, sem dar muitos detalhes, assim, praticamente, eles deixaram tudo para trás para seguir a Jesus, e as respostas foram diretas, né? Após Jesus falar, siga-me, eles foram. Mas por que esses pecadores bem-sucedidos, né, até alguns empresários na pesca, com empregados, eles fizeram isso, né? A resposta está ali em João capítulo 1, versículo 29 a 42, que menciona que um homem especial que antecedeu a Jesus, chamado de João Batista, ele pregava, né, o reino dos céus e pregava o arrependimento. E ali ele informava e preparava o caminho de Cristo, dizendo que o Salvador do mundo viria, né? E chegando assim na orla ali do mar, onde ali tinha muitas pessoas, né, e vinham em conta algumas outras pessoas, João Batista, com Jesus assim andando, caminhando, né, já vindo ao encontro dele, assim, Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Está lá em João capítulo 1, versículo 36. E muitas pessoas ouviram ali, né? E André, ele acabou ouvindo as palavras de João Batista falar isto, e ele já pensou, aqui está o Mestre, o Salvador que João Batista vem pregando. Porque João Batista na época era muito famoso, conhecido em todos os lugares, pelas suas pregações em todos os lugares. E André ali, tocado pelo Espírito Santo, ele acabou seguindo a Jesus só por esse fato, né? Que está lá em João capítulo 1, versículo 40. E já de imediato, né, ele caminhando à frente assim, ele encontrou o seu irmão Pedro, né? E ele chegou para Pedro e disse, encontrei o Salvador, o Cristo, né? E acabaram seguindo realmente a Jesus e se tornaram essas pessoas que de tanta capacidade que o Evangelho acabou chegando até nós. Isso é um exemplo para todos nós hoje, né? Que nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo e ao seu chamado nós temos que ir ao seu encontro. Mas por que Marcos, né, ele, no seu livro, ele coloca esses detalhes, né? Provavelmente para enfatizar para mim, para você, para todos nós, que Jesus ele tem um poder transformador. Ele tem um poder de mudar vidas e ser tocadas, né? Que um dia também eu fui tocado desta forma, né? Que eu aceitei a Jesus simplesmente por um panfleto, né? Informando sobre os mandamentos, sobre a vinda do Salvador e principalmente a sua segunda vinda, né? E os acontecimentos que estão ocorrendo. E eu acabei aceitando realmente Jesus como Salvador verdadeiramente, e abracei a verdade, comecei a estudar e me tornei hoje assim um homem realmente, porque se veja que antes eu bebia de farras, cheio de coisas, né?
E como é que foi mudado assim, praticamente em um mês, né? Eu parei de beber, não fui mais em bailões, eu comecei a estudar a palavra de Deus e fui me aprofundando. Eu já estudava também a Bíblia sozinho, né? Mesmo não entendia. E quando alguém me explicou mais ainda, ficou melhor ainda. E me tornei realmente uma pessoa pecadora. Mas a cada degrau que você vai obtendo essa salvação. A transformação ela é gradual. Quanto mais você estuda, mais você se aproxima e mais você vai amando o próximo. E, e Jesus fez um chamado para pescadores, dispostos assim, e que eles responderam de imediato: siga-me. Eles seguiram. E isto, a vida deles, bem como o próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos, né? Assim como o meu mundo não é mais o mesmo a partir do momento que eu aceitei a Jesus como Salvador e Senhor, e o que eu passei também a falar de Jesus para todas as pessoas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus sabedoria. E assim como eu obtive, né, essa sabedoria, Ele quer dar a você também. E você passa a manusear melhor as Escrituras, ter o entendimento, porque Deus, através do Espírito Santo, começa a trabalhar na sua mente e você começa a ter o entendimento. E você vai entender como pode Jesus só falar: siga-me, e alguém seguir. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita verdadeiramente, sinceramente a Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que está próxima, Ele levará você, sua família, seus amigos, a mim, a todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Um lugar onde você poderá ver Jesus face a face. E sabe por que Jesus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.